Bom dia, crianças. Tenham todos um excelente dia. E vamos começar a nossa aula de português, tá bom? Texto informativo, tá? O próprio nome já diz, ele tende a informar. É um texto que quer informar algo para o leitor. Um texto informativo tem como objetivo principal informar o leitor sobre um determinado assunto, expondo e esclarecendo qualquer dúvida em relação ao tema. Utiliza-se o discurso na terceira pessoa, tá bom? Ele tem um formato de uma escrita mais comum, que é a prosa. Porque terceira pessoa, ele vai falar do ele ou ela, um fato, ele ou ela, tá bom? Ele não vai falar de mim. Eu não vou falar de mim. Eu não vou expor minha opinião. Eu não vou falar de algo comigo. Eu vou falar de algo que aconteceu com ele ou ela. Tem que ser algo verídico, uma linguagem clara. Linguagem objetiva e no sentido denotativo. Pois ele quer informar o receptor, a pessoa que vai receber a mensagem, ela precisa receber a mensagem de uma forma clara e direta, para ela entender, chamar a atenção dela, tá bom? Não faz uso de figuras de linguagem, ele não tem gírias, ele nem faz uso do conotativo das palavras. Ele evita repetições de palavras, ele evita gírias, ele evita ambiguidade e lembre-se, evita opinião. Desse modo, evita-se ambiguidade e liberdade para expressões por parte dos leitores. É isento, ou seja, isento quer dizer não tem opinião pessoal, não tem sentimentalismo ou de qualquer modo que não seja apenas o de informar. Se a intenção é informar, no texto informativo, ou pode ser chamado de informativo científico ou de divulgação científica, que é o mesmo tipo de texto. Como ele tende a informar, ele não vai querer colocar a opinião, certo? Por exemplo, um texto falando sobre a Covid, né? Se eu for fazer um texto falando sobre a Covid, colocando a minha opinião, ali vai ser o meu ponto de vista. Mas, se eu for fazer um texto de acordo com pesquisas, de acordo com fatos acontecidos e de acordo com especialistas e bastante estudo, o que é que vai acontecer? Aquele meu texto, eu falando de acordo com as pesquisas, com os estudos, ele vai passar a ser verídico. Mas se eu falar a minha opinião, nem todo mundo vai acreditar que aquele texto, aquela situação possa ser real. Entendeu? Porque quando colocamos a nossa opinião, interferimos na veridicidade do tema. Tá bom? Porque a minha forma de ver pode ser que não seja igual ao fato real. Certo? Ele carrega consigo citações, dados, informações sólidas e verídicas no intuito de comprovar sua credibilidade, comprovar que é verdadeiro. A estrutura do texto informativo, ele contém uma introdução, que durante a introdução, ele vai expor as informações básicas e mais importantes a serem exploradas ao longo do texto, tá? Ele vai conter desenvolvimento. O leitor, nessa parte, ele vai colocar as partes fundamentais do texto. Aqui são dispostas as informações completas e detalhadas sobre os fatos, tá bom? E que caracterizam todos os aspectos do objeto analisado. E na conclusão, que é a finalização do texto,
ele vai ter, por meio de uma exposição ou um apanhado geral da ideia central, o conteúdo analisado, tá bom? Então, crianças, agora vamos colocar em prática o conteúdo dessa semana, trabalhar nessa semana, e vamos lá fazer nossas atividades, tá bom?